Boa noite a todos e quero desejar a Shalom a todos os amados e queridos irmãos, a todas as pessoas que vierem a assistir este vídeo nesta noite, que o Eterno te abençoe e que a Shalom do Criador, o Eterno Todo-Poderoso, possa estar te abençoando de uma forma grandiosa no nome de Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui para transmitir uma mensagem, uma palavra de reflexão ao coração de todos os amados e queridos irmãos. Constantemente, nós temos nos reunido, pelo menos 2 vezes por semana, sempre nos domingos e algum dia da semana, quando a gente tem essa oportunidade, para levar uma palavra de reflexão, uma palavra que venha a trazer, provocar uma profunda reflexão e provocar mudanças, trazer mudanças para a vida das pessoas. Então, hoje nós estamos aqui e hoje eu estou com um convidado especial, que é o meu filho caçula, o Elieber. Sauda a todos com a Shalom, Elieber. Shalom a todos. Então esse aqui é o meu filho mais novo, eu tenho mais 2, o mais velho Eliezer e também o Elias Henrique. E nós vamos cantar um hino, ele gosta muito de cantar, de adorar ao Eterno. Nós vamos cantar e adorar ao Eterno com um hino antes da mensagem. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos cantar o hino, o hino nacional de Israel e vamos estar exaltando o Todo-Poderoso com esta canção, este cântico, nesta noite. Eu vou cantar na língua hebraica e ele vai cantar em português. Yehudi Chodmia Olfame Bigman Kadikman Ayem Lencion Sophia Orlovda Jikvatenu Kadik Babas Lotampan Deatzenu Eretz Zion Yerushalayim Miriam Tam Hovshi Deatzenu Eretz Zion Yerushalayim. Alma judaica palpita, Os meus olhos te buscarão, a minha pátria se avistar. As bênçãos todas morrerão, mas de 2000 anos de restar. Tive meu povo, livre nossas terras, terras de Sião e Jerusalém. Tive meu povo, livre nossas terras, terras
saúda a todos com a Shalom. Eu saúdo a todos com a Shalom. Amém. Amém. Deus abençoe ele. Amém. Vamos estar, então, transmitindo aqui uma mensagem baseada em Terrilim, que vem a ser Terrilim. Talvez você está do outro lado perguntando assim, mas o que é Terrilim? Nós vamos estar repassando aos irmãos o que é Terrilim. Terrilim é o nome de um dos livros da Bíblia. Para ser mais preciso, Terrilim é o livro de Salmos. Capítulo 119. Salmo 119. O versículo é apenas o versículo de número 28. Antes de ler, eu gostaria de fazer uma oração, uma tefilá, com você e por você. Motivo pelo qual eu estou reunido aqui hoje é para passar para você aquilo que eu vivo. E nós vamos estar falando sobre o poder da palavra do Eterno. Quanto que a palavra do Eterno é poderosa. E vamos usar o exemplo de um homem que nos deixou algo escrito e que em dezenas de momentos da vida deste homem, ele experimentou o poder, a eficácia, a capacidade monstruosa da palavra de Deus transformando a sua vida. Então, eu vim aqui falar para vocês de uma coisa que eu experimento dia a dia, no meu dia a dia. Nesses 22 anos que eu sirvo ao Eterno, eu tenho experimentado esse tipo de maravilha em minha vida, que é o quê? A eficácia da palavra. A palavra, ela é eficaz. Aqui mesmo, em Terrilim, ou Salmos 119, lá no versículo 105, a Sagrada Escritura, dentro deste versículo, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para a minha palavra para o meu caminho é a tua palavra. Quando abrimos as nossas as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus ou Matitiarro, nós, irmãos, vemos um embate, um conflito entre o nosso Salvador Yeshua e o inimigo das nossas almas, Hassatan. E ali, Hassatan, ele faz uma proposta para Yeshua. Uma proposta de que se Yeshua dobrasse os joelhos dele perante a Hassatan, ele iria dar a ele toda a glória do mundo. Mas, irmãos, nós vemos a resposta que Yeshua deu para Hassatan. E a resposta que Yeshua deu, ele tirou ela lá do livro de Deuteronômio, que é um dos livros da Torá. Yeshua, irmãos, ele conhecia muito bem a Torá e ele pregava aquilo que estava na Torá e também nos demais livros que compõem o Tanar, que, para ser claro para você, é aquilo que nós chamamos, as pessoas chamam de o Antigo Testamento. Então Yeshua ensinou isso e ele disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim, da boca de Adonai, da boca de Deus. Quando o Eterno Todo-Poderoso, ele foi passar a diretriz para Moisés repassar ao seu sucessor, que é Josué, Yehoshua, ele disse assim para Josué, medita nessa palavra dia e noite, porque ela fará prosperar você e o povo ao qual você vai conduzir.
Então, queridos, vamos nessa noite estar meditando dentro deste texto a respeito da eficácia e do poder da palavra. Tehillim 119, versículo 28 diz assim: agitada está minha alma pela ansiedade. Vivifica-me segundo a tua palavra. Que texto maravilhoso. Um versículo apenas, contendo aqui, não chega a uma dúzia de palavras, mas que vem nos mostrar que pessoas no passado, pessoas com muita fé, com muita emuná, é o significado de fé, tiveram, irmãos, momentos difíceis nas suas vidas, enfrentaram batalhas, enfrentaram conflitos, enfrentaram problemas terríveis e como que elas venceram. Talvez, meus queridos irmãos, há dias que a gente olha para a gente mesmo e a gente faz a seguinte pergunta: será que eu estou passando por tudo isso sozinho? Será que todo mundo passa por isso? Será que eu estou procurando manter fidelidade ao Eterno, a Deus? E será que eu estou fazendo certo? O porquê de eu estar passando por tantas provações, dificuldades? Será que os homens e as mulheres que serviram ao Eterno no passado passaram por isso? Irmãos, e aqui está a resposta. Eles passaram sim. Eles passaram por momentos, irmãos, de dificuldade. Olha o que Davi escreveu. O autor deste salmo, dessa reflexão que nós estamos aqui, irmão, observando nessa noite, é David Hamelech, que significa o rei Davi. Um dos filhos de Jessé. Um ancestral de Yeshua, pai de Salomão. Uma espécie de tataravô de Yeshua, porque Yeshua era uma espécie de bisneto, trisneto, quadrineto de David Hamelech. Ele era da mesma linhagem, da mesma genealogia, da mesma família. Davi era um ancestral de Yeshua. Foi rei, foi compositor da grande maioria dos Tehillim, dos salmos, foi guerreiro, foi uma pessoa inteligentíssima que compôs muitos salmos, foi um homem muito importante para a nação de Israel, para o povo de Israel. Foi uma pessoa íntima do Eterno, que orava, fazia suas tefilá constantemente ao Eterno, mas mesmo assim passou por momentos de extrema ansiedade. Olha o que ele escreveu: agitada está a minha alma pela ansiedade. Queridos irmãos, nós que estamos vivendo neste século 21, carregado de muitos pecados, abarrotado de muitas injustiças, com muitas preocupações, com muitas dificuldades em nossas vidas. Será que a nossa situação é melhor do que a situação daquele homem? Não é, meus irmãos. Mesmo Davi vivendo há muitos séculos antes de nós, em uma época em que o mundo era mais calmo, em uma época em que as pessoas eram mais humanas, em uma época em que o pecado era mais ameno. Mesmo assim, ele passou por processos aonde ele viu sua alma agitada. Ele diz aqui, olha, agitada está minha alma. Por causa de quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade, irmão, é algo que acompanha o ser humano desde quando o Eterno criou o homem e o homem passou a pecar contra o Eterno.
O Eterno não criou o homem com ansiedade. O Eterno não criou este vício, essa deficiência, e não colocou isso na vida do ser humano. Mas a partir do momento que Adão e Eva, os primeiros seres humanos que foram criados pelas mãos do Eterno, a partir do momento que eles pecaram, eles adquiriram uma imperfeição na sua personalidade. Eles adquiriram uma imperfeição, entrou uma imperfeição na vida daquele ser perfeito. E uma das coisas que caracteriza a imperfeição na vida do ser humano é o estado emocional abalado, alterado, com ansiedades, com medo, com tribulações, com angústias, com desespero, pânico, enfim, coisas ruins desta categoria se desabrocharam e cresceram na vida do ser humano. Então David Hamele, o rei Davi, pai de Salomão, rei de Israel, que venceu Golias com uma pedrada, que foi antecedido por um rei chamado Saul, que o perseguiu por causa da inveja, do ciúme, e que tentou matar ele várias vezes. Davi passou por momentos de extrema ansiedade. A Bíblia narra, irmãos, nos seguintes livros: 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, também 2 Samuel, com mais riquezas de detalhes, como foi a vida de David Hamele. Lendo estes livros, você vai ver de uma forma bem ampla muitas histórias a respeito daquele homem que enfrentou muitas dificuldades, muitas batalhas e muita ansiedade. Lendo esses livros, você vai ver o porquê que Davi estava com a sua alma agitada e porquê da ansiedade. É porque ele foi, irmãos, muito perseguido. Só para os irmãos terem a noção, depois do grande feito dele de matar Golias com uma pedrada e depois decepar a cabeça dele com a própria espada do gigante, ele foi, irmão, terrivelmente hostilizado, perseguido pelo rei que o antecedeu, que foi o rei Shaul, o rei Saul. A Bíblia fala, irmãos, que por diversas vezes Saul tentou matar Davi. Um dos filhos de Saul, que era Jonathan, era uma pessoa que se simpatizava muito com Davi. Este rapaz, este personagem, por dezenas de vezes, alertou Davi a respeito dos planos maquiavélicos do rei Saul, que era pai de Jonathan. Então, por diversas vezes, irmão, Davi teve que fugir, sair correndo de Saul. A Bíblia fala que Saul foi tomado por um espírito maligno que o atormentava. A única coisa que fazia aquele espírito maligno na vida de Saul se acalmar, Saul adquiria ali a shalom, uma paz, um pouco de equilíbrio e tranquilidade, era quando, irmãos, David Hamele, o rei Davi, que na época ainda não era rei, mas ele já tinha sido ungido e recebido este dom, este talento da parte do Eterno, através da profecia de Samuel. Então, a partir daquele momento ali, ele tangia a harpa e fazia um dos seus cânticos, entoava um dos seus cânticos. A alma agitada daquele rei, Saul, ela encontrava sossego, ela encontrava a paz. Com certeza, nesta época, Davi já tinha muitos salmos. Com certeza, ali ele dedilhava a sua harpa e recitava um destes salmos que nós temos nas nossas mãos. E com a bela poesia destes salmos, aliada a um dedilhar perfeito da harpa,
aquele estado de agitação do rei Saul, ele se tornava ameno, ele se amenizava. Então, meus queridos irmãos, de uma hora para outra aquele espírito tomava conta daquele homem novamente, ele pegava a sua lança e tentava atravessar Davi, que tinha que sair correndo para não ser atravessado por aquela lança, a lança daquele homem, irmãos. Outras vezes, David Hamelech, o rei Davi, teve que se fingir de doido, de louco, de uma pessoa desequilibrada para poder sobreviver entre os filisteus. Quando lemos o Salmo Terlim 121, nós não sabemos o que está por detrás do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é como a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para todo sempre. Nós não sabemos o que está por detrás deste salmo. Davi, meus irmãos, teve que viver escondido de Saul, que estava com a guarda de elite, com 3.000 soldados. Os melhores soldados de Israel estavam ao lado de Saul. E a história mostra, irmãos, a história diz que depois de Davi fugir por todos os lugares e por todos os lugares, fugindo de Saul, ele não teve, irmão, mais para onde ir. Ele ficou nos arredores de Israel, ele ficou ali, meus irmãos, escondido entre os filisteus, fingindo de louco. Ele ficou na casa de um determinado sacerdote, ali escondido por um tempo, sendo alimentado por ele. E ali, a guarda de Saul foi lá, matou aquele homem, matou seus amigos, seus conterrâneos ali. Ele, depois de tudo isso, irmãos, ele fugiu para umas cavernas chamadas Cavernas de Adulão. E lá dentro dessa caverna, irmão, que era o último local, o último refúgio dele, um local de difícil acesso, um local aonde dificilmente eles iam pegar ele, porque era fácil passar de uma caverna para outra e se esconder do inimigo. Ali, irmãos, ele ficou sabendo que o rei Saul já tinha descoberto aonde ele estava. Então ali ele se viu completamente encurralado. Ele não tinha para onde ir. Ele não tinha para onde fugir. Ali a morte era certa. Porque ao lado de Davi diz a Bíblia que estava 400 vagabundos. Essa expressão, irmão, nós encontramos em algumas traduções da Bíblia, que quer dizer homens indignos de confiança. Homens com os quais Davi não podia contar. E estes homens estavam ali ao lado de Davi. Mas, irmão, ao lado do rei, inimigo que queria a cabeça dele a todo custo, tinha, irmão, 3.000 homens de guerra. 3.000 contra 400, irmão. É uma proporção gigantesca. É muito desproporcional. Davi não tinha chance humanamente falando. Mas diz a Bíblia, irmãos, que quando então Davi estava lá naquela caverna, ele faz então esta prece, que nós conhecemos como Terlim, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por isso que ele faz essa prece, irmão. Porque a caverna de Adulão era um local estratégico, alto, de onde podia avistar o horizonte bem longe. E com certeza lá, irmãos, daquela caverna, ele já via lá longínquamente a poeira de um exército de 3.000 homens que estava ali se aproximando lentamente da caverna de Adulão, onde ele estava ali, meus irmãos, escondido. E o que aconteceu? O nosso Deus, o Eterno, irmão, ele é fiel. Davi tinha recebido uma promessa. E o nosso Elohim, Adonai, o nosso Deus, ele é fiel. Quando ele faz uma promessa para alguém, esse alguém, irmão, não vai para a sepultura sem que antes essa promessa se cumpra.
Tem um ditado aí muito errôneo que anda no meio do povo evangélico, que diz assim, quem tem promessa não morre. Isso não é verdade. Quem tem promessa morre sim. Porque aonde estão os homens que tiveram promessa no passado? Morreram. Mas só que eles não morreram sem antes ver o cumprimento da promessa. Então era a promessa de Deus para ele que ele seria rei. Ele governaria Israel. Mas a história naquele momento, irmão, mostra que não tinha chance. Que a morte se aproximava. A morte estava a caminho. E a morte seria, irmão, imputada pelo rei Saul e a elite de 3.000 homens de guerra. Mas, no meio do caminho, quando eles estavam ali, irmãos, se aproximando da caverna de Adulão para capturar Davi, matar Davi, destruir os homens que com ele estavam, veio mensageiros ao encontro do rei Saul e pediu para ele voltar imediatamente, porque os inimigos, os filisteus, tinham invadido o país, tinha ali, irmãos, estava fazendo guerra e ele precisava retornar urgentemente. Então, irmãos, ele deixa o objetivo de capturar Davi. Ele deixa o objetivo de tirar a vida de Davi e capturar os homens que com ele estavam. E retorna urgentemente correndo para o território de Israel para guerrear contra os filisteus. Chegando na batalha, chegando em Israel, a guerra cerrada, Saul, infelizmente, morre. Ele vê seus filhos morrendo à espada. E para não ser morto à espada, ele vê uma das piores cenas da sua vida, que é a Arca da Aliança. Era o objeto mais sagrado do povo de Adonai, meus irmãos, sendo capturada pelo inimigo. E o povo sendo morto e a batalha sendo, irmãos, perdida, os inimigos triunfando na batalha, ele deita sobre a sua espada e morre. Então, irmãos, assim Davi Hamelech se torna o Melech de Israel, o rei de Israel. Assim, então, o Eterno cumpre a promessa, né? Cumpre a palavra, tirando um rei ímpio para permitir que ele viesse a ser colocado ali, meus queridos irmãos, no lugar dele, substituí-lo. Então, meus queridos irmãos, lendo estes 4 livros da Sagrada Escritura, 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós vemos, irmão, a história deste homem. E também tem muitos salmos, aonde, irmão, nós vemos a tristeza de Davi. Um dos momentos, irmão, mais crítico, mais cruel que Davi passou foi quando ele, irmãos, pecou com Betseba. Quando ele cometeu adultério com Betseba. Adultério seguido de genocídio. Por quê? Porque ele, irmão, arquitetou, homicídio, né? Melhor dizendo, arquitetou a morte de Uria, marido de Betseba, para poder casar-se com ela. Depois que ele fez essa besteira, meus irmãos, depois que ele cometeu este ato bárbaro, irmão, ele se arrependeu de uma forma, irmão, amarga. E isso trouxe, irmão, muita angústia, muita agitação, muito medo para a alma daquele rei. Isso, irmão, nos faz ver os momentos de dificuldade pelos quais ele passou, mas também pudera, né? Depois de uma pessoa cometer adultério, né? E ainda arquitetar a morte do marido da pessoa, não tem condições da pessoa estar bem, né? Com certeza a pessoa estaria mal e muito mal. No Salmo 51, olha o que diz o Salmo 51, alguns versículos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua bondade, e segundo tuas palavras misericordiosas, apaga meus pecados. Olha a oração deste homem, irmão, aflita,
que demonstra, irmão, um contritamento, um quebrantamento, um arrependimento amargo. Livra-me mais e mais de minhas iniquidades e dos meus pecados me purifica. Porque eu reconheço minhas transgressões e meus pecados estão constantemente diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz mal diante dos teus olhos. Porque serás justificado por tua palavra e vencerá os juízos. Porque em mim iniquidade fui concedido, e em pecado me deu à luz a minha mãe. Mas tu te agradas da verdade, e os segredos da sabedoria me tens revelado. Purifica-me, aspergindo-me sobre mim ísopo. Purifica-me com ele, e ficarei mais branco que a neve. Que me sacie com teu gozo, e com a tua alegria, e se regozijarão os meus abatidos ossos. Esconde teu rosto de meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Ó Deus, cria em mim um espírito puro, um coração reto, e dai-me do teu bom espírito. Renove meu interior. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu santo espírito. Mas restaure em mim a tua alegria e tua salvação, e sustenta-me com teu glorioso espírito. Então aqui, irmãos, Salmo 51, Terrilim 51, 1 a 12. Lendo aqui, através desta Bíblia, a Peshitta. Então, meus queridos, aqui no texto que nós lemos no início, agitada está a minha alma pela ansiedade. Davi passou por momentos de extrema ansiedade. Talvez você está aí do outro lado me assistindo, ou vai me assistir, e está em extrema ansiedade, por causa de muitos problemas, de muitas dificuldades. Talvez você está desempregado. Talvez está faltando um alimento no seu lar. Talvez você cometeu a semelhança de Davi, porque todos nós cometemos erros, algum tipo de erro, de falha, de pecado. E você está profundamente angustiado ou angustiada, com medo, em pânico. Talvez você está desempregado e você tem as suas necessidades básicas, diárias. O que fazer? Irmãos, é aí que entra a palavra do Eterno. É aí que entra a nossa emuná, a nossa fé, a nossa confiança no Eterno. Porque esse tipo, irmão, de agitação de espírito, esta ansiedade, irmão, ela é uma realidade na vida de muitos seres humanos. Todo ser humano, irmão, um dia ele experimenta ou experimentará esse tipo de vício, de mal, de decadência, por algum motivo, de alguma forma, por algo em sua vida. Então, ele disse, agitada está em mim a minha alma pela ansiedade. Mas ele continua orando e dizendo, vivifica-me. Vivifica-me. A ansiedade, irmão, ela traz o fim da alegria, o fim da shalom, que é a paz. Ela traz desequilíbrio emocional, psicológico, físico. Ela traz doenças para o corpo, para a mente. A ansiedade, irmão, ela pode acabar com relacionamentos, com casamento. A ansiedade, ela pode acabar, irmão, com o trabalho de uma pessoa, que é uma pessoa com ansiedade. Ela pode se tornar, irmão, uma pessoa irritadiça, sem educação, agitada, doente, bruta, grossa, muito tensa, estressada. A ansiedade, irmão, ela pode acabar com relacionamentos, seja ele social ou conjugal. Ela pode, irmão, fazer com que
relacionamentos se rompam. Ela pode trazer doenças para o corpo físico. Dor de cabeça, dor no estômago, azia, queimação. Pode trazer, irmão, tonteira, pode causar desmaios. Eu te falo isso, irmão, porque eu enfrento esse tipo de problema e conheço muitas pessoas que também enfrentam. Hoje eu posso dizer que isso já não tem mais assim tanta eficácia na minha vida igual teve no passado. Houve momentos, irmão, que eu sofri muito com a ansiedade. Quando fui tirar carteira de habilitação, só o Eterno sabe o que eu passei. Quando fui fazer o exame psicotécnico, a psicóloga me chamou, depois de me examinar, falou assim, olha meu filho, você não tem condições de passar, ser aprovado assim de cara. Eu vou te dar uma aprovação temporária de 1 ano. Você vai continuar tirando a sua carteira, prestando os exames. Se você, independente de você passar ou não, você vai ter que voltar aqui para ser reexaminado daqui 1 ano. E ela me explicou o que é ansiedade e o que eu deveria fazer para amenizar este mal. Eu escutei ela com muita calma, com muita atenção e coloquei em prática os ensinamentos que ela me passou ali naquele momento. 1 ano depois, eu voltei lá, retornei. Ela me reexaminou e constatou, olha, parabéns, a sua ansiedade diminuiu mais de 80%, mas você ainda conserva um pouquinho dessa ansiedade com você. Continue se esforçando para controlar essa situação, porque você teve um progresso muito bom e é assim que você vai continuar vivendo, tentando controlar este mal. Eu me lançava sobre a palavra, irmão. Quando o apóstolo Kefa, usado pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, ele escreveu, lançando sobre ele, capítulo 5, verso 6 da sua primeira epístola, toda a vossa ansiedade, porque ele, o Eterno, tem cuidado de vós. Eu lembrava das palavras de Yeshua aos talmidim, aos discípulos, quando chegou diante dele e falou assim, mestre, o que vai ser de nós? E Yeshua falou assim para eles, capítulo 6 de Matitiahu, não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que há de vestir, pelo que vai comer, onde vai morar. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Nenhum deles, dos lírios do campo, se vestiu tão esplendorosamente. Olha bem, ele diz, para as aves do céu. Elas não trabalham, não fiam, elas não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial cuida delas. Não valeis mais vós do que as aves do céu? Aí ele ensinou, buscai antes o reino de Elohim, o reino do Eterno e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu comecei a colocar, irmãos, coisa semelhante a essa no meu coração, na minha mente. Comecei a ler versículos semelhantes a este, comecei a meditar, a orar e a me apossar dessas palavras de orientação da parte de Yeshua e também dos seus emissários, dos seus alunos, seus discípulos, e a palavra fez efeito na minha vida. E esta mesma palavra pode fazer efeito na sua vida. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele ensinou a Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 3, a palavra do Eterno é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, apta para discernir as juntas e medulas e fazer distinção, meus irmãos, na alma. Então, meus queridos irmãos, a palavra ela vivifica. Ele disse assim, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Eterno, irmão, ela traz vida. A palavra do Eterno, ela auxilia o homem.
A palavra do Eterno, ela é boa do começo ao fim. A palavra do Eterno é a verdade. A palavra do Eterno, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra do Eterno é cura para as feridas do corpo e também da alma. As palavras do Eterno, elas são fonte de água viva. As palavras do Eterno são, meus irmãos, como um manancial de águas vivas a correr do nosso interior. As palavras do Eterno é como uma lanterna, um candeeiro, uma tocha na mão de alguém que está na escuridão. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra do Eterno, ela é alimento. Por isso que Yeshua falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, porque ele era a própria palavra encarnada. A própria Torá, que significa instrução do Eterno. E Yeshua era a própria Torá, instrução viva do Eterno. Né? Antes era só a palavra. No princípio era só a palavra, ou seja, as letras, né? Aquilo que estava escrito. Então, o verbo, ou seja, a palavra, a Torá, a instrução do Eterno, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Yeshua, irmão, viveu em obediência tão tamanha, tão perfeita, tão harmônica, real e verdadeira, a palavra do Eterno, que ele foi chamado por Yohanan, João, o evangelista, na introdução do seu evangelho, Yohanan, capítulo 1, de a palavra, ou o verbo, ali é a Torá, a palavra. A instrução, Torá, irmão, significa instrução, não é lei. Esquece esse negócio de lei, porque esse negócio de lei é uma má tradução terrível, que só presta para levar as pessoas à confusão e fazer as pessoas, irmão, ter este termo pejorativo como um termo pejorativo e ter pavor deste termo, quando se fala lei de Moisés ou lei dentro da Bíblia. Né? Por quê? Porque esse não é o termo correto. Isso foi muito mal traduzido. Irmão, Torá não significa lei. Quando nós lemos a Bíblia, irmão, as João Ferreira de Almeida, as traduções feitas por João Ferreira de Almeida, que nós lemos quando fala a sua lei, quando fala ali, né, as suas leis, irmão, é a tua Torá. Lei traz um sentido pejorativo. Quando fala-se Torá, quer dizer suas instruções, seus ensinos, suas instruções para o ser humano. Então é isso que significa Torá. É a doutrina do Eterno para o homem. É o ensino do Eterno para o homem. É as instruções de um Deus Criador para a sua criatura, que ele escolheu Abraão, para, através dele, fazer uma nação que receberia estas instruções e disseminaria essas instruções para o mundo inteiro. E desta nação sairia o Mashiach, que é a Torá viva, a instrução viva do Eterno para o ser humano. Então, a palavra, ela vivifica. Por quê? Porque a palavra, irmão, ela é uma emanação do próprio Deus. Ela é parte viva de um Deus vivo. Ela é viva porque o autor dela é vivo e está vivo. Então a palavra do Eterno, irmão, ela é viva e eficaz. A palavra do Eterno, ela é uma extensão dele. A palavra do Eterno, ela vivifica o abatido, o aflito, o ansioso, o angustiado, o que está debaixo de pressão psicológica, com síndrome do pânico, com vários tipos, irmão, de mazelas, depressão, angústias. Vários outros tipos, irmão, de males
do psicológico do ser humano. Né? Então, que o Eterno te abençoe, irmão. Medite nesta reflexão, nesta palavra. Davi passou por momentos de extrema ansiedade. Eu e você também vai enfrentar. Olha o que Yeshua ensinou. João, capítulo 16, versículo 33. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Davi, no Salmo 34, ele escreveu, muitas são as aflições do justo. Salmo 34, se não me engano, acho que é o versículo 7 ou o versículo 19. É um desses dois versículos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, o Eterno, os livra de todas. Não há nenhuma promessa para o justo de que ele vai viver sem aflição. É muito pelo contrário. Já estamos avisados que a aflição para o justo, elas são muitas, serão inúmeras. Muitas são as aflições do justo. Nas palavras de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, o que ele falou? No mundo tereis o quê? Aflições, irmão. Infelizmente, muitos pregadores dos dias de hoje, muitos missionários, muitas pregadoras, muitas pessoas não te passam uma palavra realista. Uma palavra, irmão, que visa preparar você para outros tipos de realidade. Fica passando mel na sua boca, docinho de leite na sua boca, com palavras do seguinte calão: Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, o inimigo vai cair por terra e coisas dessa natureza, irmão. Deus faz isso? Sim, mas não é só disso, irmãos, que o servo de Deus está destinado a viver. Não é só isso que o servo do Eterno, ele está destinado, irmão, a enfrentar e a receber em cima dessa terra, não. Se tem algum pregador aqui me assistindo, prega outras verdades também, porque todas essas coisas que eu citei aqui como exemplo são verdades. O Eterno, ele abençoa assim, ele exalta assim, ele levanta assim, ele dá vitória assim, ele prospera assim, ele abre porta, ele repreende o inimigo, ele cura, ele faz isso e muito mais. Mas prega outras verdades. Sabe qual? É de que nós vamos passar aflição, porque foi Yeshua que ensinou. Será que Yeshua mentiu? Será que David Hamelech mentiu quando ele disse muitas são as aflições do justo? Não, eles não mentiram. A mesma Bíblia que fala que o Eterno dá vitória, vai abrir porta, cura e faz isso e aquilo outro de bom, ela também nos alerta e nos fala para ficar preparado, porque ansiedade vem, angústia vem, desemprego vem, escassez vem, perseguição vem. Nós não estamos destinados, irmão, a só passar por momentos bons, fáceis, gostosos, não. Pregador que está me assistindo, seja você presbítero, evangelista, pastor, mestre da palavra, seja lá o que for, membros da Techuvá, irmãos, né, que fazem parte da Techuvá, seja você um Rush, seja você um Roê, seja você um Rabino, seja lá o que for, irmãos, vamos preparar o povo para experimentar os dois lados da moeda em relação a esse tipo de mensagem. Bonança, mas também escassez. Alegria, mas também tristeza. Êxitos e sucesso, mas também fracassos e derrotas. Perseguições, lutas, crises, doenças, ou da alma ou também do corpo. Provações. Por quê? Porque o povo, irmãos, a maioria, muitos hoje,
não está preparado, irmão, para enfrentar as intempéries da vida. Só quer ir para os tempos, abarrotar os tempos, em busca de uma palavra doce. Em busca de uma palavra tipo, Deus manda te dizer que você será exaltado. Deus manda te dizer, irmãos, o povo tem que ser preparado. E quem vai preparar? São aqueles que o Eterno levantou para pregar. É eu mesmo, irmão, é você que recebeu uma vocação, um chamado do Eterno para pregar a palavra dele, para ensinar as pessoas a palavra dele, para estimular as pessoas com a palavra. Então, que o Eterno possa nos ajudar nesta missão. Amém, meus queridos? Eu vou encerrar aqui essa transmissão e oro pedindo que o Eterno fale melhor ao teu coração. Eu não quero encerrar sem antes fazer uma oração por você. Medite em todas estas palavras, queridos irmãos, e que o Eterno possa estar te abençoando de uma forma grandiosa, de uma forma, espetacular. Que as palavras do Eterno sejam melhores instruídas a você do que as minhas, através da Rua Hakodesh, que é o Espírito do Santo, o Espírito do Deus vivo. Feche os olhos. Pai Celestial, querido e justo, fiel e verdadeiro, eu entro na tua presença pelos méritos do nome de Yeshua, o seu Filho amado, do qual eu creio como sendo o meu Salvador, que é o meu Salvador e que é o autor e consumador da minha fé. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe esta pessoa que assistiu, que está assistindo ou que posteriormente haverá de assistir esta mensagem. Quero louvar ao Senhor por todas as bênçãos, quero te exaltar, te adorar, te glorificar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Eterno, a sua palavra ela é a verdade. Davi nos ensinou aqui, meu Senhor, ele fez um comentário de que a alma dele em determinado momento esteve, Senhor, muito agitada pela ansiedade. E ele pediu que o Senhor o vivificasse, porque a tua palavra é fiel. Sim, Pai. E o mesmo que aconteceu com Davi, também acontece conosco nos dias de hoje. Ajude-nos, pois os dias, Senhor, são maus. Estamos vivendo tempos dificílimos em cima desta terra. Muitas coisas ruins estão acontecendo e, infelizmente, Senhor, nós sabemos que vão acontecer. Tem muitas pessoas que estão de luto, porque parentes morreram com uma doença maligna, terrível, Senhor, que veio a ser disseminada no mundo afora. Tem muitas pessoas, Senhor, que estão vendo seus entes queridos falecendo e não sabem por quê. Muitos entes queridos, Senhor, tomaram uma espécie, Senhor, de inoculação, pensando que estava fazendo bem, mas não sabiam, Senhor, que estavam permitindo o veneno da serpente mortal entrar no seu corpo. E muitos têm morrido e não se sabe o porquê. Nós sabemos, Eterno, que muitas mortes são decorrentes disso. E sabemos que vai acontecer coisas terríveis, Senhor, por causa desta suposta válvula de escape, Senhor, que foi introduzida na sociedade para poder, Senhor, amenizar os efeitos de uma doença que foi disseminada, Senhor, por este mundo afora. Tenha misericórdia, Pai. Eu te peço, ajude a cada um de nós. Abençoe-nos. Olha para esta pessoa que está ou que vai assistir esta mensagem, que vai ouvir esta mensagem, e que o Senhor estenda suas mãos para fazer uma grande obra na vida de todos, Pai. Olha para esta pessoa que está desempregada, sem saber de onde virá o pão, o dinheiro, o recurso. Olha para esta pessoa que está com um filho, ou o marido, ou a esposa, um parente, um ente querido, Senhor, doente, em uma condição de extrema penúria. Estenda suas mãos e abençoe e dê a vitória a todos. Amém. Queridos e amados irmãos ouvintes desta palavra, que o Eterno possa estar abençoando cada um de vocês. Eu peço a você que assistir
por intermédio do Facebook a esta mensagem, compartilha ela. Você tem toda a permissão para compartilhar com amigos, parentes, nas suas redes sociais, você disseminar esta palavra. Eu peço a você que visite o meu canal pelo YouTube. Para mim será um prazer, um privilégio. A sua visita, a sua inscrição no canal, se a mensagem atende à sua necessidade, se você pode ser ajudado por esta mensagem, então se inscreva lá e que você possa ativar o sininho, né, de notificações do YouTube, porque toda semana, no mínimo, 2 mensagens são gravadas e o próprio YouTube ele vai te avisar de que uma mensagem foi colocada, né? O meu canal é nominado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Assim, procurando assim, você vai achar o meu canal e para mim será muito importante, porque a plataforma do YouTube também e o Facebook são 2 ferramentas para quem tem temor de Deus, para quem não tem, é 2 ferramentas para o mal. Mas para quem tem, são ferramentas para o bem, para a propagação da palavra do Eterno, da Torá, da Brit Hadashah, dos ensinos de Yeshua, seus Talmidim e das palavras do Eterno vindas dos profetas. Então, meus queridos, essa palavra ela é viva e eficaz e ela pode ajudar a quem crê. Então, meus irmãos, eu recebi um chamado da parte do Eterno para pregar a palavra dele, para ensinar, instruir outros e também para aprender. Então, meus irmãos, seja um colaborador comigo dentro dessa perspectiva. Se você se inscrever no canal, compartilhar a mensagem, fazer comentário, tudo isso, irmão, né, faz com que a plataforma entenda que este canal é importante e a própria plataforma vai disseminando para outras pessoas aquela mensagem que, ao seu ver, né, que você colocou ali como importante. Então, assim, outras vidas são alcançadas. Que o Eterno te abençoe. Shalom a todos, no nome de Yeshua HaMashiach.